Então, olha só, nem sempre é tão simples e tão fácil de se resolver um problema quanto se imagina. Então, aqui você vê, ó, esse é o pivô que está do lado direito, certo? Esse pivô estava do lado esquerdo, né? Botei para a direita e o que estava aqui estava gasto, já foi para o lixo. Então, colocamos aqui um pivô novo do outro lado. Então, de modo, você observa que os dois pivôs desse carro agora estão apontando para trás, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal bem recente que eu mostrei que esse pivô ele estava apontando para frente e esse outro pivô estava apontando para trás e aparecia as medidas, né? Esse carro estava o seguinte, olha só, uma aqui na lousa, né? E a gente tinha uma medida, o caster estava 4,40 desse lado, certo? Lado esquerdo, e 2,30 do lado direito. Então a gente vai ver no computador como estão as medidas de caixa desse carro agora, certo? Olha só. Vou tirar aqui esse flash que está atrapalhando. Agora melhorou. Você observa, ó, o caster anteriormente, antes de ser mexido nos pivôs, trocado tudinho ali, estava 4,40. Então, colocando o pivô apontando para trás, ele baixou 1 grau, né? Ele baixou para 3,40. Não é o ideal ainda, né? Mas já está mais próximo da realidade do que antes, que estava 4,40. Agora baixou para 3,40. É bem próximo do limite máximo dele, normal aqui, aproximadamente um pouco, apenas meio grau a mais do que o normal, certo? O caster do lado direito não mudou nada, ele ficou cravado no mesmo local. A cambagem, a gente tinha uma diferença desse lado aqui, continua a mesma diferença. O alinhamento não importa, porque o alinhamento ele sempre vai oscilar. Quando você montar e desmontar o carro várias vezes, esse alinhamento sempre vai modificar, né? Então, o que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte, esse caso aqui, né, o que poderia ser que provoca, no caso, um atraso desse aqui, né? Poderia ser a bandeja, a gente vê que está mais ou menos no centro, mas ainda tem uma diferença comparado com a outra roda, certo? Então, a gente poderia ter aqui, ó, poderia ser o empenamento nessa bandeja, né? Nesse caso não é visível. Poderia ainda ser um empenamento nessa estrutura de alumínio, né? Então, também a gente não é visível, né? Então poderia ser empenamento nesse quadro ou, num pior cenário, empenamento na carroceria do veículo. Então, assim, ó, como a diferença de caixa de uma roda para outra aqui não é tão grande, né? A diferença de 2,5 dá 1,10 grau, né? Em alguns casos, o caster com até 1 grau ele não puxa. Esse caso está 1,10 grau e o carro não puxa. Então, na minha concepção, na minha opinião, não compensa mexer. Se o carro não puxa, se o carro está andando bem, e quando você faz o giro que você solta o volante, ele desfaz normal, então não compensa você alterar, puxar essa roda, botar equipamentos hidráulicos e arrastar essa roda para trás, ou levar um carro desse aqui, né, que o pessoal condena o uso do hidráulico, levar esse carro no local que o cara vai acabar usando hidráulico também, mas ele vai desempenar a lataria, o chassi do carro, o monobloco. Então não compensa, é desnecessário, visto que o caster ele não vai interferir no desgaste, ele poderia apenas interferir no caso do puxado do carro, que não é o caso, né? Então esse carro não está puxando nada. Então é isso aí, né? Então não existe receita pronta, né? Não é tão simples, as coisas não são tão fáceis, mas é isso aqui, beleza? Então eu vou ignorar esses dois casters aqui, uma vez que ele não está puxando, e vamos corrigir a cambagem, vamos alinhar o carro aqui e deixar filezinho. Então é o seguinte, né, já colocamos aqui esse equipamento do lado esquerdo, é o lado que a cambagem está bastante fora, né, bem mais do que o de lá. O lado de lá está bem no limite, só que aqui é o seguinte, ó, como eu abro um pouco essa cambagem aqui, provavelmente aquela lá vai abrir também um pouco. E se ela já está no limite dela, pode ser que ela fique aberta um pouco mais do que a especificação tolera. Então o que eu vou fazer? Como eu já dei uma aberturazinha nessa cambagem aqui, eu vou dar uma fechadinha na de lá, certo? Então vamos lá, dar uma fechadinha do lado de cá. E vamos ver como é que vai ficar no final, né? Na hora de fazer o alinhamento da joia, o que vai acontecer?
Hum, hum. Beleza. Então é o seguinte, do lado de cá eu vou ter que mudar a posição que eu vou fixar os parafusos. Do lado de lá, como eu queria abrir a parte de baixo, eu parafusei os 3 parafusos de baixo. Nesse caso aqui, como eu quero fazer diferente, eu quero pegar a parte de baixo e jogar para dentro. Então eu vou colocar 2 parafusos aqui em cima, né, eu tenho mais apoio em cima, e vou colocar um parafuso aqui embaixo. Distribuir os parafusos de forma diferente, para poder dar mais resistência aqui na hora de puxar essa estrutura. Nada impede você colocar os 5 parafusos, né, mas eu julgo extremamente desnecessário. Não precisa, né? Inclusive porque a pressão que eu vou fazer nessa roda aí vai ser uma pressãozinha muito pequena. Aperto manual, que isso aqui eu evito apertar com pneumática. E esse lado aqui, como eu quero fechar um pouco ela, eu não preciso utilizar essa abraçadeira que pega por trás do amortecedor. Suspendemos aqui. Bora lá. Um pouquinho de pressão. Olha que beleza. Coisa pouca. Nada demais. Um pouco de pressão. E damos aqui um pequeno aperto nesse parafuso. Aqui é um 18. Bora ver se não tá rodando do outro lado. Tá rodando do outro lado. Uma pressãozinha aqui. Vou pegar uma ferramenta para segurar do outro lado. Marcaçãozinha aqui em cima, porque se a roda ficar piando, tem como voltar. Sei qual é o lado que eu pressionei. Instalar os equipamentos. Vamos ver como é que se comporta. Olha só, vamos encerrar aqui o vídeo, ó. Cambar esquerda 0,5, entre 0,5 e 0,10 negativa, certo, né? No lado direito, lado do passageiro oscilando também entre 0,5 e 0,10, certo? Agora vamos ver no computador como é que está apontando as medidas de convergência e divergência. Olha só, cambar esquerda, cambar direita, convergência esquerda e convergência direita, e aqui a convergência total. Então vamos dar o zoom aqui só na dianteira, olha só. Pronto, aqui aproximamos as medidas e aqui a gente tem todas as medidas dentro da especificação do fabricante com observação, né? Esse caste aqui, ele tá 3,40, certo? Só que antes de trocar os pivôs era 4,40, então tá melhor do que antes, certo? E esse caste aqui está 2,30, né? Eles não aparecem aqui porque eu desliguei o equipamento para poder tirei o equipamento do carro, o computador ele reiniciou, passou o tempo aqui o tempo da tela se desligar, então a gente teve que reiniciar do começo o sistema
Por isso a gente não tem medida de caste aqui, eu já sei qual a medida que deu e não vou alterar. Então isso não vai mudar nada, beleza? Então desenhei aqui, ó. Antes de trocar os pivôs, o caste estava 4,40, certo? E depois que eu troquei o pivô, botei o pivô apontando para trás, ele baixou 1 grau, baixou para 3,40. O ideal é que eu tivesse ficado em 3,10. Mas 3,10 para 3,40 é uma diferença de 0,30 e é muito pouco, é insignificante, né? Tanto é que o carro não está puxando coisa nenhuma. Esse caixa de cá não mudou em nada, né? O pivô, o que estava aqui, ele apontava para trás, eu botei um que continuou apontando para trás, só que eu botei um que não tinha folga, né? Tirei um que estava com folga e botei um que não tinha folga nenhuma. Mesmo assim, o caixa não foi alterado. Beleza? Então, valeu, abraço e até o próximo vídeo. Ainda estou me recuperando ainda, minha garganta dá para ver que está meio ainda estragada. Detalhe, tá? Não usei bandeirola nesse equipamento aqui, nesse carro. A bateria está descarregando. E aqui para carregar eu deixo a noite inteira desligado. Na oficina eu deixo carregando a noite toda. De manhã tá pronto. Dura algumas horas, 12 a 14 horas funcionando.